Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Hoje nós leremos do capítulo 1, verso 23, até o capítulo 2, versículo 4. Normalmente, não sei como é a divisão da sua Bíblia, acredita-se, os estudiosos, alguns deles acreditam que há uma divisão errada na maneira como o texto foi colocado na sua Bíblia. Você sabe, se você não sabe, eu vou dizer para você, o Novo Testamento foi escrito em grego. E não tinha, era uma carta redigida direto, não tinha versículo 1, capítulo 2, não tinha isso. Então isso foi colocado posteriormente para ajudar a nossa localização. E já há séculos o texto está dividido dessa forma, mas parece que a divisão como está aqui na Bíblia não respeita o pensamento, o bloco de pensamento que Paulo está propondo. A melhor divisão, pelo menos na minha opinião, humildemente dizendo, seria dividir do 1:23 até o 2:4. O capítulo 2 deveria começar no versículo 4. Se ajudar assim para você, fica melhor. Ah, pastor, eu posso riscar na minha Bíblia? Faz o que você quiser, mas depois você vai se perder aí. E hoje eu acho que vai ser muito difícil alguém lançar uma Bíblia mudando essa numeração, porque aí nós acrescentaríamos no capítulo 1 alguns versos aí, pelo menos 1, 2, 3, mais 4 versos. E aí ia ter Bíblia com 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 28. A pessoa fala, não tem na minha Bíblia, ia ficar difícil. Então não vai mudar mais. Mas a divisão melhor seria essa daqui. Pelo menos eu proponho assim, vamos ver se conseguimos entender. Olha o que diz 1 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 23, até o capítulo 2, verso 4. Paulo diz assim, Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto, pela fé, já estáis firmados. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isso escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias, de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Até aí a leitura desta noite, vamos meditar nesse texto. Esse bloco de pensamento não poderia ser entendido, quando você vai estudar as cartas, algumas delas, tem partes que você consegue entender elas soltas, sozinhas. Mas você não entende esse bloco que nós vamos ler aqui, você não consegue entender nada do que Paulo vai dizer, se você não entende o contexto, o que está acontecendo. Se você não se contextualizar no problema, não faz sentido a leitura para você. E aí nós já fizemos isso ao longo de vários domingos, um pequeno resumo do que é necessário você entender é o seguinte, o apóstolo Paulo escreveu, você viu lá na introdução do nosso estudo, ele escreveu quatro cartas. 4 cartas para essa igreja. A primeira carta foi lida em Corinto e se perdeu, nós não temos ela. Aí Paulo escreveu uma segunda carta. E quando Paulo escreveu a segunda carta, essa segunda carta que ele escreveu se tornou para nós 1 Coríntios. Paulo escreveu uma terceira carta dura, severa. Essa carta foi lida em Corinto, mas se perdeu. Nós não temos também. E depois, quando Paulo ficou sabendo que a igreja se arrependeu, ele escreveu uma quarta carta. E essa quarta carta é a 2 Coríntios que você tem na Bíblia. Então, de 4 cartas que Paulo escreveu para a igreja, nós só temos 2. Então, você tem a 2ª e a 4ª. Mas na Bíblia chama-se 1ª e 2ª. Você viram o problema, Paulo lidou com a igreja de Corinto. O problema da igreja de Corinto era o seguinte, ela vivia numa cidade mundana, profundamente marcada pelo pecado e imoralidade, e em vez da igreja influenciar a cidade, mudando, trazendo santidade para a cidade, o mundo estava adentrando a igreja, e a igreja estava um lixo.
E Paulo falou, não é possível. Vocês que foram colocados aí para mudar o estilo de vida, vocês que deveriam ter vidas santas e marcar a cidade, em vez de vocês mudarem a cidade está mudando vocês. Em vez de vocês adentrarem o mundo com a luz, as trevas estão adentrando a igreja, fazendo com que a igreja, o nome de Cristo, seja manchado. Então Paulo escreve cartas corrigindo, porque haviam pessoas se divorciando na igreja por N razões. Haviam pais na igreja que tinham consagrado as suas filhas desde pequena a Deus, dizendo que as filhas não iam casar, e aí as filhas cresceram, o pai consagrou, fez um pacto, prometeu que a filha seria dada a Deus, e aí a filha cresceu e agora a filha quer casar, e o pai está num dilema. O que eu faço, Paulo? Honra a minha palavra, mas a minha filha quer casar, não quer obedecer. E aí Paulo vai falar sobre isso. Há viúvas na igreja que querem falar, Paulo, eu quero recasar, o que eu faço? Posso, não posso? Devo ou não? Paulo, na minha cidade tem quermesse, mas alguma coisa, festas mundanas, onde se come carne sacrificada aos ídolos, tal. Posso participar ou não posso? E tudo isso foi mandado para Paulo, e Paulo começa a escrever cartas para solucionar o problema. Paulo, então, depois de mandar a carta, ele vai visitar a cidade de Corinto, e quando ele chega na cidade de Corinto, Paulo é fortemente combatido. Ele é perseguido, ele é humilhado, ele é afrontado, e Paulo se impõe. E ele deixa claro para nós que nessa maneira de se impor como apóstolo, com firmeza ali, ele trouxe tristeza. Houve um embate muito ferrenho entre ele e a igreja. Então Paulo vai embora de Corinto e muitos irmãos ficam ali feridos por causa da disputa com o apóstolo Paulo. E Paulo vai embora triste. E aí então Paulo escreve, Paulo decide, nós lemos aqui hoje, ele falou, eu decidi não voltar a vocês mais em tristeza. Eu coloquei no meu coração isso, eu nunca mais voltarei a Corinto para causar essa tristeza. Olha, essa briga que nós tivemos para mim é suficiente, eu não quero mais. Eu vou mandar pessoas, eu vou escrever cartas, mas eu não vou mais aí. E aí então Paulo está na cidade de Éfeso, ele vai para a cidade, no mapa lá para você entender, ele vai ao norte e vai para uma cidade chamada de Troade, e lá em Troade Paulo está trabalhando, começando um trabalho que está sendo frutífero, avançando, mas Paulo está muito preocupado, porque ele tinha enviado para a cidade de Corinto um delegado, um mensageiro dele chamado Tito. E Tito vai para Corinto, e enquanto Paulo está trabalhando em Troade, Paulo prega o evangelho, Paulo planta uma igreja, e ele diz para nós que estava sendo um sucesso, a igreja estava avançando. Mas ele diz, eu não tinha paz no meu coração, porque eu não tinha notícias de Tito. E Paulo falou, se a igreja de Corinto, Paulo pensava, afrontou a mim como apóstolo, o que fará com Tito? Então Paulo deixa o trabalho em Troade, e a informação que nós temos é que ele deixa o trabalho, ele larga o trabalho lá sem colocar nenhum outro pastor no lugar, ele vai embora confiando que Deus ia cuidar daquilo, um trabalho frutífero, e vai para Macedônia em direção a Corinto para encontrar com Tito. E no caminho ele encontra com Tito, e Tito diz para ele, Paulo, depois que você escreveu a sua carta dura, severa, a igreja se arrependeu. Paulo, a igreja agora é uma igreja em santidade. Paulo, agora a igreja, ela ficou triste com o seu pecado, e a igreja está desejosa de encontrar você, e é esse diálogo entre Paulo e Tito, e Paulo fica aliviado de saber que a igreja mudou de posição, de postura. E aí Paulo vai escrever essa carta que nós estamos lendo. E Paulo, ao escrever essa carta, ainda existiam na igreja algumas pessoas que diziam, o apóstolo Paulo não é digno de confiança, com vários argumentos. Um deles era o seguinte, Paulo falou numa das suas cartas que passaria primeiro por Corinto e depois iria para Macedônia. Mas Paulo mudou os seus planos. E eles disseram o seguinte, alguém que muda os seus planos não é alguém de palavra. Paulo não é digno de confiança, Paulo é alguém volúvel, Paulo é alguém que fala sim e pensa não. E aí todo esse argumento que nós já vimos nos outros cultos, Paulo então hoje escreve dizendo claramente, o verso 23 praticamente ele diz assim, eu chamo Deus por minha testemunha, de que eu não sou alguém que mente, que eu não sou alguém que penso sim e não, que eu não sou alguém que fico mudando para lá e para cá. Então esse bloco aqui todo vai ser escrito para nos ensinar verdades muito importantes. As igrejas, individualmente e como igreja, nós precisamos aprender isso. São raros os textos que nos ensinam o que nós veremos aqui. Aliás, eu não estou lembrado de outros textos que lidam com isso. Claro que eu ainda não preguei todos os textos, certamente pode existir outros.
Mas o que nós vamos ver aqui, Paulo vai falar sobre a necessidade de repreender os irmãos. Como repreender os irmãos? Qual é a atitude correta no lidar com os irmãos em repreensão? E isso é muito importante porque vai se aplicar na repreensão entre irmãos na igreja e nós podemos tirar princípios que nos ensinam, por exemplo, pais a repreenderem seus filhos, filhos, irmãos, quando um repreende o outro por causa de um erro e assim por diante. Até profissionais poderiam tirar princípios aqui, embora o que nós vamos ver aqui é um princípio que ensina a repreensão com crentes, tá bom? Pastor, mas eu posso aplicar isso no trabalho? Você pode tirar alguns princípios, mas o texto não foi escrito para isso daí, foi escrito para ensinar. Como um crente repreende o outro, qual é o cuidado que você tem que ter quando você vai repreender alguém. Então, dito isso, vamos olhar para o texto e ver as lições. A verdade central do texto é essa daqui, ó. Sendo necessário, se for necessário, e vai ser, tá bom? Eu estou colocando sendo ali, você fala, será que vai acontecer? É necessário, tá bom? Mas, para ficar mais fácil, sendo necessário advertir um crente, lembre-se que ele também é seu irmão. Então, se você precisa advertir alguém, e é impossível que você passe por uma comunidade, passe no convívio de irmãos e nunca tenha que repreender alguém. Existem pessoas que não repreendem por inúmeras razões. Algumas razões vamos ver até nessa noite. Tem gente que fala assim, não, eu sou da paz. Então, pastor, eu sou uma pessoa de paz, eu não brigo com ninguém, eu chego, fico no meu cantinho, vou embora. Olha, se a pessoa está fazendo coisa errada, cada um tem a prestar contas a Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema do pastor, o pastor que tem que ver essas coisas. E aí há crentes que ficam assim, naquela situação confortável de falar assim, eu nunca tenho problema com ninguém, porque mesmo eu vendo o erro, eu não confronto ninguém. Então aqui na igreja, claro que você vai ser sempre, as pessoas vão te abraçar, vão dar tapinha nas costas, vão falar, bem-vindo, irmão querido, esse irmão é uma bênção, esse irmão é uma bênção. Agora, quando você chamar alguém e falar, irmão, sua conduta foi errada, irmã, rapaz, jovem, criança, não faça isso, aí você vai começar, aquela pessoa é muito chata, essa pessoa aí é muito crítica, essa pessoa não tem amor no coração, essa pessoa ela é muito ferro e fogo, e aí começa todo tipo de argumentação. Então você tem que descobrir, nessa noite, quem é você? Você é o crente paz e amor? Ou você é o crente paz e amor, mas que também repreende? Nós queremos que você tenha na sua vida esses aspectos, de ser um crente que promove a paz, não um briguento, alguém amoroso, mas alguém que não permite ver o seu irmão, a sua irmã em pecado e ficar em silêncio em nome da paz. É muito comum, eu falo isso com tristeza, isso acontecer na igreja cristã de modo geral, não só na nossa, como também nas famílias. Há muitas famílias que veem seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, o convívio, os familiares mais próximos, pecando. E muitas vezes não falam nada porque falam assim, se eu falar vai ficar um clima horrível aqui na minha casa. E aí, em nome de uma falsa paz, fecha-se os olhos para o pecado. E a Bíblia condena esse tipo de atitude. E é isso que Paulo vai nos ensinar nessa noite. Aprenda isso. Sendo necessário advertir um crente, lembre-se também que ele é seu irmão. Nunca perca de vista isso. Você não pode massacrar, você não pode pisotear, você não pode berrar, gritar, jogar coisas. Não pode. Nem com outro irmão em Cristo e nem no contexto da sua família, quando tem irmãos em Cristo ali. É preciso, existe uma maneira correta de fazer isso. E é isso que Paulo vai nos mostrar. Tudo bem, então vamos nessa noite aprender o seguinte. Eu quero mostrar 4 lições. 4 lições que surgem aonde? No dever de advertir outros crentes. Enquanto você vai advertir outros crentes, há 4 lições que tem que estar claro para você. E se você desrespeitar qualquer um desses princípios, é certo que vai dar problema. Não vai funcionar. Então não importa se você é muito antigo de igreja, ou se você é recém-chegado na igreja, aprenda isso. Risque na sua Bíblia e pratique. E certamente Deus vai tornar você bênção para nós. E você vai abençoar a igreja também praticando o que é certo. Muito bem, dito isso, 4 lições ao advertir outros crentes. O primeiro delas, aparece no versículo 24. Paulo inicia o 23 dizendo, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha,
E ele diz claramente: foi para poupar vocês que eu não tornei ainda a Corinto. Olha o que Paulo diz: eu só não voltei aí, vocês estão dizendo que eu mudei os planos, tal, eu vou contar para vocês. Eu não precisaria contar, mas vou contar. Eu não fui aí para poupar vocês, porque a última visita que eu estive aí, saiu faísca. Eu fui embora, ficou gente chorando, ficou um clima horrível. Então eu decidi no meu coração não voltar mais aí, dessa forma. Então, antes de vocês acusarem que eu sou leviano e estou mudando os planos, eu quero dizer para vocês: Deus é minha testemunha. Eu só não voltei por amor, para poupar vocês de um sofrimento. Porque se eu voltar aí na igreja e vocês estiverem continuando no pecado, não tem conversa. Paulo está dizendo: eu vou novamente usar a disciplina sobre vocês. Então o apóstolo Paulo é claro nisso. Ele podia dizer: olha, eu causei tristeza, se eu voltar aí agora, eu não vou falar mais nada. Às vezes nós não fazemos isso, não temos esse hábito. Você fala uma vez, dá um problema, daí você fala assim: eu não vou falar mais nada. O apóstolo Paulo fala: não. Se eu voltar e ver, falo de novo. Ah, mas você já falou outras vezes. Vou falar todas as vezes que eu for. Então, para eu não falar, eu decidi não ir mais aí. Porque se eu chegar e o problema perdurar, eu vou combater o pecado no meio da igreja. Não aceito que vocês vivam assim. Então, quais são as lições? A primeira dela vem no verso 24. Não, Paulo diz: eu não voltei para poupar-vos. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. É um texto mais, não é muito claro, né? Mas vamos aprender. A primeira lição é essa daí, ó. Posso ter que entristecer um irmão, mas jamais controlar a sua fé. Vou explicar esse texto, tá bom? Essa frase aí. Pode ser necessário que você entristeça o seu irmão, mas você nunca pode controlar a fé dele. E aí nós vamos explicar o que eu quero dizer com isso. O apóstolo Paulo diz que é possível que na relação entre irmãos da igreja, eu e você possamos produzir tanto alegria no meio da igreja quanto tristeza. É muito simples. É fácil você produzir alegria no coração de alguém da igreja. Você pode dar uma palavra de incentivo, você pode dar um elogio, você pode ir lá e levar um conforto a alguém que está sofrendo. E o que você faz? Quando você age dessa maneira como um instrumento de Deus na vida da pessoa, levando bálsamo, levando alegria, levando uma palavra de conforto, aquela pessoa que estava triste se alegra. Você alterou o humor dela, ela estava triste e recebeu de você a alegria. Mas Paulo diz também que é possível você, na igreja, dar uma palavra a alguém e produzir naquela pessoa tristeza. E aí pode ser uma palavra de repreensão a algum erro que a pessoa produziu, pode ser uma palavra às vezes errônea da sua parte, uma palavra colocada de forma errada, com rispidez. Pode ser um comentário que você fez, que produziu naquela pessoa tristeza. De modo geral, de tal modo que na igreja é muito comum que pelo falar você produza no coração dos seus irmãos alegria e tristeza. É assim que acontece, é normal. Quando terminar o culto aqui, você vai conversar com pessoas. E ao conversar com pessoas, algumas pessoas vão produzir alegria para você. Outras pessoas podem produzir tristeza para você com algum comentário, alguma coisa que vão falar para você. Mas eu quero que você pense o seguinte: pastor, o que isso tem a ver? Tá, a gente fala, produz tristeza, a gente fala, produz alegria. E aí Paulo vem e fala assim: não que tenhamos domínio da vossa fé. Então Paulo diz: eu posso produzir tristeza e alegria, mas não posso controlar a fé. E a pergunta que surge na nossa mente é: o que isso tem a ver? Qual é o ensino que eu tenho que tirar disso aqui? Muito simples. Algumas pessoas na igreja acham que não podem repreender outras com a seguinte desculpa: eu não vou repreender o meu irmão, eu não vou repreender aquela pessoa, porque vai que aquela pessoa se ofende e não volta mais na igreja. Já pensou isso? Já ouviu esse tipo de coisa? Se eu falar para aquele irmão que ele tem que ouvir, eu vou ficar quieto, em nome do reino, para benefício da igreja. Porque se eu falar para esse irmão, para essa irmã, se eu apontar o erro que eu estou vendo na vida dele, vai que a pessoa não volta mais, aí eu vou me sentir culpado. Eu vou me sentir, os irmãos vão olhar para mim dizendo assim: a culpa é sua, essa pessoa foi embora, não voltou mais à igreja.
Há quantas pessoas, eu e outros ministros do Evangelho, quantas vezes visitamos pessoas e alguns dizem assim, eu não volto mais naquela igreja porque há um irmão lá que me ofendeu. O irmão me magoou e agora eu não piso mais naquela igreja. Olha só, aprenda o seguinte, o apóstolo Paulo diz que isso é uma mentira. É uma desculpa que as pessoas criam para esconder aquilo que já estava no coração delas. Muitas pessoas deixam de frequentar a igreja de Cristo, abandonam o Evangelho sobre a capa de que eu fui ofendido. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, a sua palavra, no caso dele, ele está dizendo, posso produzir em vocês tristeza ou posso produzir alegria, mas eu e ninguém nesse mundo é capaz de controlar a fé de vocês, porque a fé de vocês está firmada em Deus. Nenhuma palavra humana, por mais dura que seja, nenhuma palavra humana, por mais linda que seja, pode fazer com que a sua fé seja tirada de você. Não tem como. De modo que, mesmo crentes que frequentam a igreja, que muitas vezes sofrem perseguição, sofrem uma acusação injusta dentro do povo de Deus, sofrem algum tipo de comentário maldoso, a Bíblia diz que esses crentes, se ele for um crente verdadeiro, ele não abandona o Evangelho. O tempo vai confirmar, vai mostrar para ele. Por quê? Porque a fé verdadeira independe de circunstâncias. A fé verdadeira, ela não depende da repreensão que eu recebi, nem do elogio que eu recebo. Paulo diz, eu posso produzir alegria, mas não posso controlar a fé de vocês. Então eu não tenho medo de ir até vocês, Paulo diz para os coríntios. Por quê? Se eu for duro, eu nunca vou ficar preocupado, aqueles irmãos abandonaram a igreja e foram para o mundo. Paulo fala, não, eu não tenho essa preocupação, por quê? Porque quem controla a fé de vocês é Deus, eu não posso controlar a fé de ninguém. Então aprenda o seguinte, na igreja cristã, pode dizer para o seu irmão o que é necessário que ele ouça. Se esse irmão abandonar o corpo de Cristo e abandonar o Evangelho, ele não era um crente. Entenderam o que Paulo está dizendo? Por quê? Porque suas palavras não podem controlar a fé de alguém. Eu não estou dizendo que não é possível um crente deixar a igreja local. É possível o crente deixar uma igreja local e congregar em outra igreja. O que não pode acontecer é um crente, por causa de uma repreensão, abandonar a fé. Já ouviu pessoas dizer assim, eu sou ex-evangélico, eu sou ex-crente. Ah, você não é mais por quê? Me decepcionei com tal pastor, me decepcionei com aquela igreja. O líder que eu confiava tanto caiu em adultério, promoveu um escândalo, e a pessoa cai no mundo e fala assim, agora eu não quero mais saber desse negócio de crente. Isso é uma mentira. A Bíblia diz que os salvos, eles são preservados, eles vão perseverar, de tal maneira que você pode entristecer um irmão se for necessário, como Paulo fez com a igreja, mas você nunca pode controlar a fé de ninguém. Se a pessoa abandonar a igreja por causa de uma palavra que você disse, fique em paz. Entenderam a aplicabilidade desse texto? Fale o que for necessário para o seu irmão. Confronte o pecado. Muitas vezes vai ser necessário você ser severo com o pecado, com o erro. E se essa pessoa abandonar a igreja e abandonar o Evangelho, saiba o seguinte, essa pessoa nunca foi uma crente, nunca foi um cristão. Porque nenhum de nós é capaz de controlar a fé humana. Nenhum de nós é capaz de controlar a fé que alguém tem em Cristo. Por isso, confronte. Talvez você possa pensar um instante na sua vida. Quantas vezes alguém já chamou sua atenção e você continua vindo à igreja? Quantos irmãos já fizeram algo para você ao longo das igrejas que você passou e você continua sendo um crente? Por quê? Porque a sua fé independe da alegria, da repreensão ou do elogio. A fé verdadeira vai atravessar todas as circunstâncias e ainda assim vai brilhar. Se alguém falar, quero ser crente em casa. Se alguém falar, eu quero ser um crente só via internet. É pecado, é errado. Lugar de crente é em comunidade. Qualquer qualquer pastor que argumentar, é muito comum no nosso contexto de vida, no nosso tempo de vida, está surgindo os desigrejados. O que é isso? São pessoas que estão ficando assistindo o culto de casa. Então as pessoas sentam na sala, colocam uma enorme TV. Olha, o recurso é muito bom, mas as transmissões que as igrejas fazem de culto, não é para que o crente fique em casa. É para que o crente, quando está no hospital, está doente, alguma impossibilidade, ele assista. Agora, se o crente falar assim, eu vou ficar em casa, eu economizo gasolina, eu cultuo aqui com os meus filhos,
E mais, eu não preciso me preocupar em colocar uma roupa chique para ir para a igreja. Olha, aqui eu não tenho pressa de ir embora. Estou aqui em casa, ponho aqui na televisão, assisto, acaba o culto, não preciso esperar alguém servir pipoca, a pipoca já está feita ali na sala. Então eu canto aqui, olha, pastor, eu cultuo, coberta, pastor, quentinho, imagina só, a alma quente e o corpo quente. Pastor, é uma bênção o culto em casa. Mas a João diz assim, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O lugar de crente é na igreja. Se alguém te repreender e você abandonar o evangelho, você saiu porque você não era um de nós. Por quê? Ninguém pode controlar a sua fé. Primeira lição. Pode entristecer alguém, mas jamais controlar a fé de ninguém. Não tenha medo. Segunda lição, vem aí. Eu posso ser obrigado a entristecer um irmão, mas há limites nisso. Preste atenção. Talvez seja necessário você produzir tristeza em alguém por causa de uma palavra que você vai dar. Mas até mesmo a repreensão obedece limites. Você não pode destruir uma pessoa. Foi o pretexto de pastor, eu tinha que levar as últimas consequências da minha repreensão. Olha o que Paulo diz no versículo 1. Eu deliberei por mim mesmo não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Por que Paulo diz isso? Paulo falou, há um limite para a tristeza. Eu já produzi muita tristeza em vocês. A minha visita foi uma visita que produziu tristeza. As minhas cartas foram cartas severas, produziram tristeza. Não vou mais fazer isso. Agora eu vou deixar Deus trabalhar. Isso é muito importante na vida da igreja. No trabalho pastoral, isso acontece mais do que quando na vida comum dos membros da igreja. Muitas vezes pastores se veem obrigados a produzir tristeza nas pessoas. Não é gostoso, você não fica com o coração feliz com aquilo. Mas muitas vezes as pessoas vão até o gabinete, vão fazer uma conversa com o pastor e na conversa relatam pecados terríveis, pecados assustadores. E quando a pessoa começa a confidencializar o erro, algumas pessoas dizem, pastor, eu vim aqui confessar porque eu não posso mais conviver com esse pecado. E o que o senhor vai fazer? Vai me excluir? A igreja vai me tirar daqui do convívio? Eu preciso confessar esse pecado. E quantas vezes os pastores que seguem o que a Bíblia diz, vão ser severos na repreensão, mostrando para o irmão, para a irmã, o erro terrível que eles cometeram. A ofensa que eles produziram para o corpo de Cristo. E quantas vezes ao repreender pessoas, ao confrontar pessoas com o pecado, as pessoas na minha frente ou na frente de pastores que eu conheço, as lágrimas começam a descer. E a pessoa muitas vezes fica cabisbaixa, fica triste, fica envergonhada por causa de um pecado que cometeu. E o pastor continua dizendo, olha, o que você fez é grave, o que você fez ofendeu a Cristo, o que você fez é inaceitável, é gravíssimo. E ao mostrar a severidade do problema e confrontar o pecado, muitas pessoas ali se quebrantam e falam, pastor, mas estou arrependido, já me acertei com Deus, o que eu devo fazer? E aí nessa conversa, enquanto o pastor conversa com essa pessoa, ele procura o quê? Se há confissão, há arrependimento, a conversa tem que sair dali com uma restauração, e não o pastor pisar mais na pessoa. Quantas vezes irmãos são confrontados por outro, o irmão está precisando de ajuda, está confessando um erro, pedindo socorro, e aí em vez de ser ajudado, a pessoa pisa, arrebenta mais ainda. Suponha, vamos pegar casos práticos. Pega um caso, por exemplo, que são casos gravíssimos. Pega um caso em, por exemplo, que uma esposa ou que um marido comete adultério. E aí um vai confessar para o outro. O ofensor vai procurar o ofendido e fala, eu cometi tal erro. E quando há essa confissão, a parte que está confessando não está fazendo com alegria, está fazendo com tristeza, com vergonha. E eu não estou dizendo de confissão quando pessoas são apanhadas. Existe uma diferença aqui, eu quero deixar bem claro. Há pessoas que confessam pecado quando são apanhadas no erro. Aí fala, estou arrependido, me perdoe, o que eu fiz, tal. O valor desse arrependimento nós não podemos medir, mas ele é muito menor do que o valor daquela pessoa que se apresenta e fala assim, eu quero confessar, você não sabia de nada, está aqui, fiz isso. O valor é muito maior. Um filho que se apresenta e fala, olha, pai e mãe, vocês não sabiam,
eu escondi isso de vocês 2, 3 anos, mas eu fiz tal coisa. Não foi apanhado, não fui surpreendido. Ele fez a confissão. O que esse filho, o que esse marido, o que essa esposa, o que essa pessoa espera? Ela espera ali, ela está triste. E quantas vezes nessa hora, a parte que foi ofendida, tripudia e arrebenta com aquela vida. Eu sabia, você não presta mesmo. Eu sabia, some da minha frente, não olha mais para mim. Você é isso, você é aquilo, para a rua. A Bíblia ensina que quando eu tenho que entristecer alguém, até mesmo na tristeza que eu produzo, há limites. O apóstolo Paulo ensina isso. Eu não posso produzir no meu irmão uma tristeza tal, que a vida dele se desmorone de tal maneira, que gere uma marca que ele carregue para a vida toda. Alguns de vocês, não sei, aqui presente ou aqueles que nos assistem e assistirão pela internet, talvez tenham que lidar com situações como eu falei aqui de adultério. E a Bíblia fala que é possível perdoar. Mas é duro. É duro. Talvez alguns de vocês aqui vão ser roubados por irmãos da fé. E perdoar esse irmão é difícil. Alguns de vocês vão ficar com mágoas porque alguém da igreja confrontou seu filho, a sua filha. E aí você fica tão magoado e não quer mais ceder perdão para aquela pessoa. Quer exercer um juízo que acabe com aquela pessoa. Você não descansa enquanto aquela pessoa não deixa o seu convívio e vai embora. Paulo diz, mesmo a repreensão mais severa, observa limites. Por quê? Porque essa pessoa é meu irmão. A minha repreensão visa restaurar, não destruir. Se a sua repreensão destruir a vida de alguém, se você tripudiar, espisotear um crente porque ele pecou, a Bíblia não apoia a sua conduta, está errado. É assim que o apóstolo Paulo lidou com a igreja. Eu não vou mais aí não, já produzi muita tristeza, não voltarei. Por quê? Porque eu não quero produzir mais tristeza, tristeza sobre tristeza. Aprenda isso. Talvez seja necessário entristecer um irmão, mas você não controla a fé dele. Deus o guardará, pode confrontar o pecado. Talvez você possa ser obrigado a entristecer um irmão, mas observe os limites, não se exceda. Mais adiante aqui, não dá tempo de abordar hoje por causa do nosso tempo, acho que é o texto da semana que vem, se eu não me engano, Paulo vai mencionar isso. Há uma pessoa que havia sido disciplinado na igreja, provavelmente o jovem que cometeu incesto. E Paulo vai pedir para que a igreja perdoasse esse irmão, porque a igreja estava sendo severa demais, mais severa do que Deus. Paulo disse, eu já perdoei, mas a igreja não perdoava. E aí Paulo vai escrever, dá uma olhadinha no verso 6. Verso 5, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero. Olha o que Paulo está dizendo, eu não quero ser severo demais. Digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Viu? Paulo falou, chega, essa punição que vocês já aplicaram está bom, não vá além disso aí. Lidando com o aconselhamento de casais, ou às vezes escrevendo matérias sobre casamentos, quantas vezes o cônjuge ofendido diz assim, é simples para você, não é? E aí dizendo para a esposa, para o marido, você me ofendeu e agora simplesmente você vem e pede perdão numa boa. Não. Agora você vai pagar pelo que você fez. Vai ter que rastejar. E gente, acontece mesmo. E a pessoa fala assim, olha, eu achei que com pedido de perdão estaria resolvido. Não, não é assim tão simples não. O que você fez é grave. Não basta só um pedido de perdão. Agora, você está em quarentena 1 mês. Agora, nesse mês, você vai dormir na sala, vai comer comida do cachorro, porque eu não vou cozinhar. E aí começa. Embora que tem comida de cachorro hoje aqui, tem carne, mas não é essa de comida não. A pessoa não perdoa e ameaça, vai rastejar, vai dormir fora, você vai para a casa dos seus pais. Olha, pega suas coisas, dorme 1 semana fora de casa, nós precisamos de um tempo. Gente, tem limite, tem limite. Não faz o que você quer não. Há um limite para a repreensão e para. E aí se nós ficamos desdobrando só isso daqui, eu poderia falar a noite toda sobre isso, porque há princípios de pais e filhos. O seu filho faz uma coisa errada e você fala, agora meu filho vai ver.
Agora ele vai me pagar o que ele fez. E aí você sobe no seu filho, coloca ele no chão como um capacho e diz: eu vou tirar tudo de você agora. Agora a sua vida vai ser só ir para a escola e entrar no quarto. E agora você vai ficar 1 ano sem telefone. Agora você não vai mais ter amizade, você não vai na igreja. Há pais que chegam ao cúmulo de proibir os filhos de irem ao lugar justamente onde eles deveriam ir para ter o coração transformado. Dizem assim: já que você errou, a partir de agora você não vai mais no darash. Agora só para punir você vai ficar em casa. Há pais, conheci a história de pais que, porque o filho, a filha no caso aqui, se excedeu na maquiagem, disse o seguinte: a partir de agora, durante esses 6 meses, você não vai usar maquiagem nenhuma. Tem limite, gente. Como é para uma moça andar 6 meses sem maquiagem? Que tipo de vai surgir no coração dessa filha? Há limites aonde na repreensão. Se você desdobrar isso daqui para a vida de família, você vai tirar muitas lições. Eu tenho que avançar, não tenho tempo para lidar com mais detalhes. Terceira lição vem aí. Eu posso entristecer um irmão, mas não sem também ficar triste. Ok? Quando você for necessário entristecer alguém. Você não pode entristecer alguém e a pessoa, quando ela sai dali, você fala assim: nossa, uau. Isso acontece ou não? O que vocês acham? Tem gente que fala assim: falei o que a pessoa precisava ouvir. Tá com a boca está até escorrendo. Não vou falar o quê, mas escorrendo. A pessoa está lá. Não, veneno vocês estão falando, não falei nada. A pessoa vai lá e fala assim: hoje eu disse para essa pessoa tudo o que ela precisa ouvir. E sabe o que sente no coração ao dizer isso? Alegria. Hoje eu disse para o meu filho todas as verdades que ele tinha que ouvir. Minha esposa, meu marido ouviu tudo. Coloquei tudo para fora. O que estava guardado aqui ao longo de 20 anos eu coloquei hoje. O apóstolo Paulo diz que você pode produzir tristeza no seu irmão, mas você não pode fazer isso sem que o seu coração também fique triste. Olha o que ele diz. Verso 2. Verso 2 e 3. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo. E isso escrevi para que quando eu for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Paulo diz: eu não consigo mais entristecer vocês, porque se eu entristeço vocês, eu também fico triste. Porque são justamente vocês que produzem alegria na minha vida. Isso aqui é mais simples de explicar no contexto familiar. Pais, já tiveram que corrigir fisicamente os seus filhos? Não sei se você teve prazer nisso. Enquanto você corrigia, você sorria. Consegue imaginar um pai fazendo isso, uma mãe fazendo isso? O filho chorando e o pai gargalhando. Pode imaginar? Você fala: não, é impossível. É impossível de imaginar que isso aconteça. Mas eu não duvido que tenham pessoas que tenham prazer. Você quer ver um exemplo? Às vezes pais. Mas é muito comum acontecer casos em que o casamento termina e o cônjuge, a esposa, o marido se une a uma outra. E aí na casa temos a figura do padrasto e da madrasta. E quantas vezes nós vemos na televisão casos que nos chocam, quando a mãe sai para trabalhar e o filho fica com o padrasto. E o padrasto corrige aquela criança com alegria, gente, com prazer. Eu vi cenas de homens arremessando crianças, chutando crianças, fazendo com a maior alegria. Eu vi uma cena recente, um vídeo de 15 segundos, alguém postou para mim um vídeo, de uma criança que estava sendo esganada pela sua mãe. Pela sua mãe, isso mesmo, vocês ouviram. A mãe sufocava a criança, a ponto da criança começar a vomitar, e ela soltava. E ela fez isso filmando e mandava para o pai dizendo o seguinte: se você não voltar para casa, olha o que eu vou fazer com o seu filho. Mas era filho dela também. E esse tipo de atrocidade que nós ouvimos por aí, você fica revoltado,
Muitas vezes acontece dentro da igreja. Há pessoas que machucam, às vezes falam, não, com meu filho, com meu marido, com a minha esposa, eu não faço isso. Mas faz isso com o irmão. E o irmão vai embora e o crente vai para casa realizado, porque fala assim, falei o que a pessoa precisava ouvir. Se você falar a verdade para alguém, confrontar o pecado de alguém, eu espero que Deus produza no seu coração tristeza. Que você fique triste por ver aquele irmão saindo triste. Ok? Você deve falar, mesmo assim tem que falar, não é para não falar não. Fala, mas o seu coração deve se entristecer, não deve ter alegria. Há um texto bíblico, me foge agora a referência exata dele, mas se eu não me engano é Provérbios, não me lembro onde está, daqui a pouco aparece, o texto é assim, às vezes eu vou citando, o texto aparece depois, quando eu estou na minha casa aparece, aí não adianta mais. Diz o seguinte, quando você ver o seu inimigo sofrendo, não se alegre, porque pode ser que Deus veja a sua alegria e tire a mão dele. Se alguém lembrar desse texto onde está, pode citar. Há um texto que fala sobre isso. Não se alegre não. Quando Deus corrigir o seu inimigo, no caso até do inimigo, não fique contente, porque Deus verá a sua alegria e vai parar de repreendê-lo. Olha o que Deus está falando. Deus não quer que você se alegre nem com a punição do inimigo, quanto mais do irmão em Cristo. É necessário. 3 lições que nós já vimos. Eu posso entristecer um irmão, mas jamais controlar a fé dele. Eu posso ser obrigado a entristecer um irmão, mas há limites nisso, não posso destruí-lo. Eu posso entristecer um irmão, mas eu não posso fazer isso sem também ficar triste. Por fim, a última lição do texto é essa. Eu posso ser severo com o irmão, mas devo ser movido por amor. Verso 4, Paulo diz assim, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas. Dá para perceber que Paulo está triste ou não? Está triste, repreendo vocês, mas eu estou chorando aqui, onde eu estou. E ele fala assim, não para que ficasses entristecidos. O meu objetivo não era produzir tristeza, mas eu produzi, era necessário. Mas eu fiz isso para que vocês conhecessem o amor com que vos consagro em grande medida. Sabe o que Paulo fala? Tudo que eu estou fazendo, eu desci a vara em vocês. Mas eu quero que vocês saibam que é para que vocês conheçam o quanto amor eu tenho por vocês. Porque se eu não tivesse amor, sabe o que eu faria? Vocês que se lixem, igreja de Corinto, eu vou fundar outra igreja em outro lugar, e vocês vão se acabar e vão se destruir. Não. Paulo diz, eu estou repreendendo vocês, porque eu amo. Conhece algum texto que diz isso? Eis que repreendo e disciplino a todos quanto amo. Já ouviu esse texto na Bíblia? Alguém pode ler para mim Provérbios 27. Provérbios 27, versículo 6. Princípio interessantíssimo, que precisa ser aplicado mais, ou pelo menos não aplicado, mas quem sofre a disciplina precisa entender um pouquinho mais esse verso. Acharam Provérbios 27, verso 6? Eu vou citar o verso, não abri aqui, mas o texto diz assim, leais são as feridas feitas por quem ama. É isso que está aí? Leais ou verdadeiras são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são... Olha o que Provérbios nos ensina. Existem feridas que são leais. Existem feridas que você vai produzir num confronto e a pessoa vai sair com aquela ferida e a pessoa vai olhar para a ferida e falar assim, essa ferida foi leal, foi uma ferida de amor. Foi um ferimento em nome do amor que a pessoa tinha por mim e não pelo ódio. Então quando você tiver que repreender alguém, deixe bem claro para essa pessoa o quanto você ama, o quanto é necessário. Se você olhar, nós falamos muito de filhos aqui, quantos pais têm que repreender filhos e diz para os filhos assim, filho, eu preciso fazer isso, papai tem que corrigir você. Por quê? Porque eu te amo demais para permitir que você viva uma vida de mentira, de pecado. Eu preciso lidar com esse pecado, eu não posso fazer vista grossa. Alguns vão dizer, o amor cobre coisas, não é? Há textos bíblicos que, se tirado fora do contexto, vão dizer, não,
O pai deve relevar, a mãe deve relevar. Em muitos casos nós fazemos isso. Mas existem momentos em que o pai e a mãe dizem, não, isso não pode passar. Olhe para a vida dos seus filhos, corrija-os fisicamente, a Bíblia manda fazer isso. Mas faça tomado de profundo amor. Corrija seu irmão em Cristo, tomado por profundo amor. Faça ficando triste ao fazer. Faça observando e obedecendo limites. E faça com toda a paz no coração de que esse irmão, essa irmã ao ser confrontado, nunca deixará o reino de Deus. Porque nenhum de nós pode tocar na fé das pessoas. Confronte sim. E se a pessoa abandonar a fé, não era um de nós. Essas são as 4 lições que esse texto nos ensina. Ao advertir crentes, aprenda a praticar esses princípios. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Ó Deus de toda graça, nós precisamos tanto aprender esses princípios. Eu suplico porque certamente no meio do teu povo, não só aqui, mas da igreja de modo geral, quantas famílias, quantas irmãs sofrem, quantos irmãos sofrem, quantos pais e filhos padecem, porque não conseguem compreender a responsabilidade no lidar, no advertir outros irmãos em Cristo. Que nós possamos ser severos quando for necessário, sem ter medo que esse irmão ou essa irmã deixe o corpo de Cristo. A fé deles, a permanência deles no corpo de Cristo, nós não podemos mudar. É o Senhor quem cuida. Por isso eu posso confrontar o pecado sem medo. Me ajuda, Senhor, e aos meus irmãos, ao confrontar o pecado, observarmos limites, não destruirmos. Restaura os casamentos aqui presentes que não observam esse princípio. Restaura as feridas nos corações de casais que passaram por graves dificuldades, graves lutas, dores. Que o Senhor, que conhece a dor de cada um desses cônjuges, o Senhor possa restaurar essas famílias. Que ninguém aqui exija do outro algo que o Senhor mesmo não exige. Que ninguém aqui cobre do seu irmão, seja marido ou esposo, ou irmão em Cristo, ou filhos, ninguém exija mais do que o Senhor exige. Nos ajuda, Senhor, a sermos tomados de uma tristeza, um sentimento profundo de tristeza quando formos instrumentos seus para advertir o erro. Que o nosso coração não se alegre nunca com isso. E por fim, Senhor, eu peço que o nosso coração seja movido por amor, de tal maneira que o Senhor seja honrado, de tal maneira que o irmão ou a irmã ao ser confrontado percebam que o que fizemos é fruto de amor, são feridas leais. Ajuda-nos a ser assim. Muito obrigado por nos alcançar e nos salvar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.